Entendendo bem legal. Vamos lá, gente. Hoje é um dia muito especial, mas para mim é um dia, eu estava pensando hoje de manhã assim, aquele dia porque a gente vai parar de estudar Neemias. É o estilo de livro, mas aí tem uma coisa que é muito meu, que eu vou dizer agora. É o jeito que eu gosto de aprender a Bíblia. Então, para mim, hoje é um dia triste, porque a gente encerra Neemias hoje. Então, a gente vai para o capítulo 13 de Neemias. E até o capítulo 11, gente, só fazendo uma recapitulando, a gente vê muitas coisas acontecendo. E aí, no capítulo 11, a gente vê Neemias fazendo aquela organização final da cidade. E no capítulo 12, que nós vimos semana passada, a gente vê Neemias fazendo o povo celebrar e marcar, para relembrar tudo aquilo que Deus tinha feito por eles. Hoje, por exemplo, é ceia. Por que nós celebramos a ceia? Por que nós participamos da ceia? A ceia não é um ritual. O último ritual feito foi o da cruz. A ceia não é um ritual, mas a ceia é um ato para nós não esquecermos aquilo que Jesus fez por nós. Para nós relembrarmos a morte de Jesus na cruz, pagando o preço do meu, do seu e do nosso pecado. Porque a palavra que Deus tinha dado é que aquele que peca, ele morre, é morte. O salário do pecado está lá em Romanos 6 e 23, acho que é esse texto. Lê para nós, por favor. Diz ali que o salário é o preço do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, quer dizer, de graça de Deus, é a vida eterna em Cristo. Por quê? Porque Cristo morreu na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Tinha uma dívida que não era possível que a gente pagasse. Então a gente ia pagar com a morte eterna, não a morte física, mas a eterna. E aí Deus, Ele enviou Jesus, e Ele morre na cruz, no meu lugar e no seu lugar. Tanto que Isaías vai dizer que os nossos pecados, Isaías 59 diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E o nosso pecado, pode colocar aí vem comigo. É Isaías 59, eu acho 1 e 2. E ele diz que o nosso pecado, Isaías fala, ele esconde. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo o ouvido para que não possa nos ouvir. Contudo, as suas maldades, bota a tradução mais antiga, aquela que gosto mais. Eu não sou muito dessas mais atualizadas. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não. Então assim, o pecado, gente, ele separa. Por isso que a gente vai entender, Jesus dizendo na cruz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa Deus meu, Eli significa Deus meu. O nome Eli, que hoje é um nome de pessoa, significa Deus meu. Significa Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, Jesus estava levando sobre ele o nosso pecado. Então ali houve uma separação entre Deus e Jesus. E a gente celebra a ceia, tanto que o cálice simboliza o sangue que foi derramado na cruz, porque a vida do ser humano está no sangue, sim ou não? Tem até uma frase, quem doa sangue, doa o quê? Vida, porque a vida do ser humano está no sangue. Quando as pessoas vão matar um animal, elas dizem assim, nós vamos sangrar aquele novilho, aquele bovino, vamos sangrar. Você já viu como é que mata um boi? Você já viu? Eu já vi meus tios fazendo lá, o irmão do pai principalmente. Então ele chega a ser triste, por quê? Porque eles furam e aí sangra até morrer, porque a vida está no sangue. Jesus sangrou. Então o cálice é para lembrar o preço que Jesus pagou, e o pão simboliza o corpo,
porque Ele entregou no meu lugar e no seu lugar. E aí, Neemias, no capítulo 12, que a gente estudou semana passada, ele fez essa celebração para que o povo lembrasse. E o capítulo 13, gente, é um capítulo muito atual. Muito, 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 muito. Porque depois de tantas coisas que Deus fez, a reconstrução dos muros, quem está acompanhando, eu contei 17 cultos que a gente está falando de Neemias, mas talvez deu 18, menos que isso não deu, pode ter dado 18, 19, então assim, são mais de 4 meses, certamente estudando em domingo só o livro de Neemias. E aí a gente termina no capítulo 13, gente, é uma tristeza o capítulo 13, mas ele é muito atual, é muito contemporâneo ao que a gente vive hoje. Porque Neemias, ele volta para... Agora eu esqueci o nome da cidade que ele estava. Ele volta para a cidade onde ele trabalhava, para o trabalho dele, e ele fica alguns anos fora. A ideia que se tem, teologicamente falando, é que ele deve ter ficado uns 10 anos fora, até porque era mais de 1.500 quilômetros de distância, então não era eu vou ali e volto. Então ele volta para o trabalho. Então passam-se alguns anos, gente, e alguns problemas retornam, e é sobre isso que fala o capítulo 13. Então pode colocar o versículo 1, eu não vou ler todo ele, mas a gente vai aqui pensando junto. Eu vou abrir o meu aqui. O que acontece? Naquele dia se leu para o povo no livro da lei de Moisés, e achou-se escrito que os amonitas e os moabitas, lê para mim ali o que está escrito agora, os amonitas e os moabitas o quê? Não entrassem jamais na congregação de Deus. O que vai acontecer? Qual é o problema de Deus com esse povo? Que são os descendentes de Ló, inclusive. Esse povo aqui, qual é o problema deles? Lá em Deuteronômio 23 e 24, Deuteronômio 23, 13 e 4, só vai lá, depois volta aqui. Deus dá essa palavra: nenhum amonita e nenhum moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Porquanto não foram ao vosso encontro, o que acontece? Foi pedido que eles ajudassem o povo, quando o povo estava no deserto. Gente, de Moisés a Neemias, eu vou chutar aí uns 1000 anos mais ou menos, mas Deus tinha dado uma palavra em Deuteronômio. A lei que eles tinham, a Bíblia que eles tinham, era o famoso Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então eles tinham isso aqui, que Deuteronômio é o 5º, e a Bíblia que eles tinham, que eles estavam lendo, dizia o seguinte: que porque eles não atenderam o povo de Deus, porquanto não foram ao encontro do povo de Deus com pão e água no caminho, quando saíam do Egito, e ainda eles fizeram uma coisa pior, eles contrataram Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Todo mundo, quem conhece a história sabe, que Deus pegou a bênção, a maldição, e transformou em bênção. Quer dizer, Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo, porque deixa eu te contar uma boa notícia aqui: uma pessoa abençoada por Deus, maldição não pega. Não pega. Sabe, inveja não pega. Isso aqui que está acontecendo comigo é olho gordo. Não pega. Quem está debaixo da bênção de Deus, maldição não pega. Está me pegando, então vai dar uma revisada aí na tua vida com Deus. Amém? Porque maldição não pega. E maldição sem uma causa não se cumpre. Está lá em Provérbios 26 e 2. Maldição sem causa não se cumpre. Está ali, assim a maldição sem uma causa não se cumpre. Então, deixa eu só voltar aqui. Então, gente, Deus tinha uma questão com esse povo, porque eles não foram generosos, preste atenção. Eles não estenderam a mão quando o povo de Deus precisou. E aí Deus disse que eles jamais entrariam na congregação de Deus. Agora volta lá, já voltou.
versículo 2. Porquanto não tinham, pode ver que é exatamente o que está escrito em Deuteronômio, estão vendo? Exatamente a mesma coisa, pode colocar o 3. Ouvindo eles, o povo, essa lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, encarregado da câmara da casa do nosso Deus, ele tinha se aparentado com Tobias. O que acontece? Só para vocês entenderem o contexto, lá no fim do capítulo vocês vão ver. O neto de Eliasibe casou com a filha, deixa eu ver aqui o versículo, vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu não peguei, porque eu achei que não precisava. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Ó, versículo 28, olha só, qual é o problema aqui? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote, Eliasibe, entendeu? Então, Eliasibe tinha um filho chamado Joiada, olha que coisa linda. Joiada tinha um filho, então ele era neto. Ó, e esse filho, esse neto do sacerdote, do sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o Horonita, que era muito próximo de um inimigo. O Sambalate também era inimigo do povo de Deus. Olha que coisa louca, gente. O sumo sacerdote tinha um neto que era casado com uma pessoa que era contra o povo de Israel. E aí, por causa desse parentesco, Eliasibe colocou Tobias, que era um inimigo declarado do povo de Deus, a morar dentro da casa de Deus. Pode voltar lá na frente. E aí, gente, começa um grande desafio. E o tema de hoje, Eric já anota para não me perguntar amanhã. Cadê o Eric? Está aí? Ele sempre me pergunta, porque eu nunca dou título, né? Então o culpado não é ele, sou eu. Então, mas já anota esse daí, tá? É os desafios de manter a nossa vida espiritual. É um desafio manter a vida espiritual. Claro que Neemias teve que fazer isso com o povo. Então assim, o povo estava alinhado. Quem estava naquele culto que o povo assina um decreto dizendo: nós vamos cumprir tudo que está na lei de Deus? Quem estava naquele culto? Capítulo 9 ou 10, acho que é o 10. Pois é, Neemias dá uma saída. Olha a importância da igreja, não do líder, mas assim, Neemias ele mantinha o compromisso do povo. Você tem que fazer parte da igreja, porque, escuta isso, fazendo parte da igreja, a tendência de você manter o seu compromisso com Deus é muito grande. E você não participando, não congregando, como a gente fala, a tendência é que você se aparte dos caminhos do Senhor. Neemias sai, Eliasibe era um dos líderes. Só que ele tinha um parentesco. O neto dele tinha um sogro, que era o cão. Tinha um sogro, que era contra o povo de Deus. E aí começa 4 reformas que Neemias vai ter que fazer, 4 alinhamentos. O primeiro deles é com o templo, pode continuar ali. Então Eliasibe fez para Tobias uma câmara grande, onde antes se depositavam as ofertas, o incenso, os dízimos, o vinho, o azeite. E essas coisas que eram armazenadas, eram para os levitas, cantores, porteiros e para os sacerdotes. Pode passar. Mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém. Aí ele vai dizer agora: porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, só que isso deu anos, eu pedi licença para o rei e voltei para Jerusalém. Estão comigo, gente, no vai e volta aqui, está tudo certo? Então ele foi e agora ele volta. Então eu soube do mal que Eliasibe fez para beneficiar Tobias, que era amigaço de Sambalate, que era o sogro do filho de Eliasibe. Entenderam aqui o pepino? E ele fez uma câmara, um quarto para ele, no pátio da casa de Deus. Ah, gente, irai-vos, mas não pequeis.
Isso muito me indignou, a tal ponto, eu fico imaginando, gente, Neemias atirando os móveis dele para fora, entendeu? Porque ele fez isso. Eu atirei todos os móveis da casa de Tobias para fora, ali da casa de Deus. Então ordenei que se purificassem as câmeras, enfim, eu vou agora resumir aqui por causa do tempo. Então esse é o primeiro ponto. Agora, algumas lições que eu tirei desse capítulo. Eliasibe, gente, eu não acredito que ele fez por mal. Poxa, ele era o sumo sacerdote. Eu não consigo acreditar que ele fez por mal. Mas o que eu percebo? Que a proximidade com alguns vínculos faz a gente não perceber alguns maus que a gente pode começar a fazer. O apóstolo Paulo, ele diz lá em 1 Coríntios 15, 33, ele diz que não vos enganeis. Olha o conselho aqui bíblico. Quer dizer, a gente se engana. As más conversações, com a conversa, gente. Tem outra tradução que diz as más companhias. Que a conversa está numa companhia. Elas fazem o quê? Corrompem os bons. Pode ter certeza que foi conversando que Eliasibe, fazendo a obra de Deus, se perdeu. Conversando. Fazendo a obra de Deus, ele se perdeu. Então, os vínculos, eles podem nos fazer não perceber algum mal que a gente possa fazer. E aí, Neemias, ele começa a fazer essa reforma, primeiro no templo, quer dizer, colocando as coisas no seu devido lugar. A segunda reforma que ele faz, não vou entrar muito aqui, escrevi um monte de coisa, mas eu creio que o grande conselho para nós é esse cuidado com os vínculos. Os vínculos. Porque todos nós temos vínculos. E os nossos vínculos podem nos afastar dos caminhos do Senhor. O segundo ponto que ele vai reformar, que ele vai alinhar, é a reforma financeira, que está a partir do versículo 10. Também soube que o quinhão, o salário dos levitas não se lhe davam, de maneira que os levitas, os cantores que faziam o serviço na casa de Deus, tinham fugido cada um para o seu campo. Neemias tinha feito essas pessoas voltarem. O que acontecia, gente? Não tinha mais culto. Vou trazer para uma realidade de hoje. Então não tinham mais, mas olha só como é uma via de mão dupla. Não tinha mais culto, então não tinha mais dízimos e ofertas. As pessoas que trabalhavam no templo, elas tiveram que fazer a sua vida fora do templo. Neemias, quando ele restaura, diz: não, a igreja é importante, o templo é importante, o templo tem que ser mantido. Por isso Deus estabeleceu os dízimos e as ofertas. E aí Neemias alinha isso com o povo, e o povo diz: não, nós vamos fazer. Pode colocar o 10:39 aí, que é quando eles dizem: não, nós vamos. Eles assinam um decreto, que porque aquelas câmaras, os filhos de Israel e os filhos de Levi, devem trazer as ofertas, de tudo ali e tal, porquanto se acham ali os vasos dos santuários, como também os sacerdotes que ministram, os porteiros, os cantores, e assim, olha o que o povo disse, foi o povo que disse: assim não desampararíamos a casa do nosso Deus. Como eles se perderam ali em alguns anos, eles param com isso, as pessoas que trabalhavam na casa do Senhor não têm mais condição, e aí eles vão sobreviver. E qual é o princípio que tem aqui? As pessoas que não honram a Deus. Deixa eu falar uma coisa para todos aqui, primeiro isso. Tem muitas pessoas que têm problema com dízimos e ofertas. Então assim, você está chegando, fique em paz.
Agora, é um princípio bíblico, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz, e você vai ver isso em toda a Bíblia, gente. Toda a Bíblia. E para que é os dízimos e ofertas? É para a obra de Deus. A gente honra a Deus. Eu falei ainda sexta-feira aqui, na nossa reunião ministerial de oração, Deus procura pessoas para abençoar, que sejam bênção. Sabe aquelas pessoas que são canal, porque tem muita gente que quer a bênção de Deus, mas só para si. Essas pessoas, elas não têm a bênção de Deus sobre a vida delas, porque elas só querem para elas. Então você que nos visita, eu não quero que você pense, essa aí é daquelas igrejas que fala de dízimos e ofertas. Não, estou lendo a Bíblia para vocês, porque isso aqui é uma via de mão dupla. Você acha que a igreja é importante, gente? Tá, mas a igreja vive do quê? É mantida pelo quê? Entende? Nós estávamos falando, eu e o Anderson, esses dias. Sabe, eu honro cada igreja. Sabe aquelas igrejinhas pequenas, que são até uma casa, em algumas periferias, em alguns lugares mais obscuros? Aquelas igrejas lá têm um papel importante, porque se tirar hoje a igreja da terra, escuta o que eu estou te falando, o mundo se perde. Porque a igreja, ela traz a presença de Deus, a palavra de Deus, o temor a Deus, o Espírito Santo, e isso é um freio moral para o ser humano. Concorde você ou não, a igreja, ela traz Deus, e isso gera esse freio moral. Estão entendendo, gente? Só que como que a igreja é mantida? Ela é mantida dessa forma, ou seja, o trabalho no templo tinha parado de novo. O povo tinha dito que eles iriam fazer isso, honrar isso, e eles tinham parado. Vamos lá, qual é o princípio por trás disso? Olha só, a falta de fidelidade nos dízimos e ofertas é uma forma de abandonar a casa de Deus, é como virar as costas para Deus. Se não honrarmos a Deus de forma financeira, a obra de Deus para. Sabe o que você está dizendo? Quando você não é uma pessoa dizimista e ofertante? Que a casa de Deus não tem importância para você. Entenderam? Quem não contribui, vou usar essa palavra, porque ali o texto bate em cima de dízimos e ofertas, tá? Mas eu vou usar essa palavra contribuição, combinado fica melhor, né? Fica mais macia, né? Essa coisa de dízimo aí é perigoso. Essas igrejas que tiram dinheiro, não é isso, gente. Vocês estão me entendendo, sim? Está tranquilo? Trouxe um visitante aí, para nós não apavorar, é contribuição, então. Então assim, quando eu não contribuo, eu estou dizendo que a casa de Deus não tem importância, que a obra de Deus não tem importância. Foi isso que Neemias quis mostrar para o povo. Primeiro eles começaram a usar o templo como eles quiseram. Parou, gente. Aqui a gente parou com algumas coisas, tivemos que parar, tudo tem um porquê, tá? Até falei para o pessoal que se membrou, qualquer dúvida que vocês tiverem, com respeito a algum anúncio, alguma direção, alguma coisa que a igreja fizer, que você não entender, vem nos perguntar, falei para eles. E isso a gente abre para todos aqui, gente, qualquer dúvida vem perguntar. Nós tínhamos as parcerias do projeto Expansão, várias empresas, parceiras e tal, a gente parou com isso, porque tinham empresas que só queriam vender para vocês, e não era esse o intuito. Aí deixavam uma parte de oferta, enfim, mas o propósito, eu comecei a ver que o propósito era materialismo puro, não era uma parceria, era só vem a mim. E eu não vou falar, tem coisa que é melhor não falar, para não estragar a visão de alguns com alguns aqui.
Então, gente, porque pode olhar, Eliasibe colocou uma pessoa errada na casa de Deus. E é tão interessante, estudando esse texto, que o que Neemias fez de jogar os móveis dele para fora foi parecido com o que Jesus fez quando virou a mesa, lá em Mateus 21. Quando Jesus, ele no templo, ele vira a mesa dos mercadores. Porque eu não sei se você sabe por que Jesus vira as mesas. O pessoal vinha para Jerusalém para adorar o Senhor. Então eles vinham de muito longe, então eles não traziam os animais para o sacrifício. Porque o templo era como que um frigorífico, gente. Os animais eram oferecidos em sacrifício. A gordura era um churrasco em adoração a Deus. E o que sobrava das carnes era para aqueles que trabalhavam na casa de Deus. Estão me fazendo entender? Olha, tinha toda uma função o sacrifício. Algumas pessoas andavam muito, então eles não traziam, por exemplo, eles não traziam o novilho deles. Então, quando eles chegavam ali, tinham as pessoas vendendo os animais para sacrifício. Era assim o templo. Era tipo como é que vamos dizer, um zoológico é exagero, mas, entende? Então aqui tinha pomba. Vocês já viram aquelas casas que vendem pomba para as macumba? Tem, né? Eu já vi. Então tinha as pombas, tinha as ovelhas e tinha os bois. Você imagina isso aí, imagina um monte de camelô de animais. Deu para visualizar? E aí, gente, o que acontecia? Os donos das banquinhas tinham esquema com os sacerdotes. Aí o sacerdote dizia, compra lá do fulano, ó. Por quê? Porque ele ganhava uma parte daquilo. Então, o sacrifício a Deus virou Vocês conseguem entender por que não, para um pouquinho, isso aqui é uma palhaçada. Ele acabou com os camelô de animal. Conseguiram entender por que Jesus virou a mesa? Porque virou um negócio. Igreja não é negócio, gente. Não é negócio. Não é negócio. Quer que Deus abençoe os teus negócios? Nunca olhe para a igreja como um negócio. Peça para Deus te abençoar lá, para você contribuir aqui. E aí você vai ver o quanto você vai ser mais abençoado por Ele. Tobias ele era inimigo da obra. E estava morando dentro da casa de Deus. Então tem essa reforma no templo, na forma como as pessoas estavam olhando para o templo, essa reforma financeira, porque o povo, de novo, em outras palavras, quando parou de contribuir, estava dizendo o seguinte: eu não me importo com as coisas de Deus. Eu não me importo com as coisas de Deus. E aí a terceira reforma, que também tem materialismo nessa aqui, está no capítulo, deixa eu ver no versículo agora, 15, vai para o 15, a partir do 15. Neemias voltou, atirou as coisas de Tobias fora, disse para o povo: vamos parar com a palhaçada, volta o pessoal que trabalha no templo, vamos voltar a dizimar e ofertar, vocês disseram que iam fazer isso. E aí ele viu, e vi em Judá os que pisavam lagares no sábado, porque o sábado era o dia então eles estavam trabalhando, pisar lagar é trabalhar, traziam trigo, carregavam sobre os jumentos, também eu vi vinho, uva, figo, e toda sorte de carga, quer dizer, estava chegando e saindo, que traziam para Jerusalém no dia de novo, e protestei contra eles, porque venderem mantimentos naquele dia. Aí Neemias agora vai fazer essa reforma de prioridades. Coloca mais um versículo ali. Também habitavam em Jerusalém tírios, que traziam peixes e toda sorte de mercadoria, que no sábado vendia aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres, quer dizer, vamos lá, a Câmara da Indústria e Comércio, entendeu? Contendi com eles, e lhes disse: que mal é esse que vocês estão fazendo, profanando o dia de sábado?
Acaso não fizeram os vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo esse mal sobre nós e sobre essa cidade? Neemias está dizendo, olha, quando os nossos pais deixaram de priorizar Deus, olha a miséria, olha a destruição, preste atenção, que Neemias está dizendo para eles aqui muito sério, vocês já se esqueceram que a falta de priorizar Deus, por causa de trabalho, é isso que ele está dizendo aqui, nos trouxe esse mal, e vocês ainda vão trazer essa ira maior sobre Israel, profanando o sábado. E aí Neemias, ele se posiciona, ele diz que a partir de quando caísse o sol na sexta, as portas de Jerusalém iam ser fechadas, ordenei que fechasse, determinei que não se abrissem, senão após o sábado, porque para eles o dia começava no domingo, o primeiro dia de semana para nós é segunda, para eles era domingo, o domingo deles era o domingo deles era o que, gente? Eu vou embora. Eu desisto de ensinar você, eu vou embora hoje, cara. Não tem cabimento. Eu estou falando outra língua ou vocês não estão aqui? Não, tem alguma coisa errada aqui, gente. Diz assim, o domingo deles era sábado. Ah, vocês são bons, agora eu vi. E a segunda deles era domingo. Aí, show, agora eu fiquei feliz com vocês. Porque, gente, entende o seguinte, vocês já pensaram por que Deus não cansa, diz a Bíblia, e por que Deus descansou no sétimo dia? Para ensinar um princípio para nós e não para Ele. De que o ser humano não pode viver 7 dias da semana trabalhando atrás de dinheiro. Tem que priorizar o Senhor no mínimo um dia da semana. É isso que está implantado na lei. Nós não temos que guardar o sábado, mas nós temos que priorizar algum dia para o Senhor. É isso. A terceira reforma é priorização. O reino de Deus em primeiro lugar. Entende? Agora eu falei, desculpa, dá uma exaltada, mas ficou claro, gente. A questão aqui desse princípio é prioridade, porque ele está vendo, pera um pouquinho, o povo está trabalhando. E vamos para o quarto, para encerrar. O quarto é o mais chocante, gente. Quando você lê o quarto, você assusta. Vocês estão bem sentados na cadeira, ainda bem que a cadeira está macia hoje. O quarto é brabo. Se Neemias faz isso nos dias de hoje, eu não sei, com a mídia, com as redes sociais, ele está morto, eu acho. Ele está morto. Coloca aí, a partir do versículo 23. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com as mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, que não era para nem estar no meio do povo. E nesses anos que ele ficou fora, o povo esqueceu já e casou. Seus filhos já estavam falando meio asdodita e não sabiam falar judaico, até a língua já estava misturada. Contendi com eles, os amaldiçoei, espanquei alguns, arranquei o cabelo de outros, e jurei por Deus dizendo: vocês não vão dar as vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, e nem para vós. Já pensou com a mídia de hoje isso aqui, gente? Aqui Neemias foi o mais chocante, dos quatro posicionamentos. Com o templo ele nem matou Tobias, só jogou os móveis para fora. Os dízimos e ofertas, pode parar com tudo. Naquele tempo não era muito escolha, nós vamos dizimar e ofertar. E o pessoal que faz a obra de Deus vai voltar, porque vocês estão parando a obra de Deus, para ficar com um pouco mais de dinheiro. E aí tem a terceira priorização, a questão do sábado, mandou parar, fechar, ele botou homens, se você ler todo o texto, ele vai botar, eu botei meus homens de confiança,
nas portas e não deixei ninguém entrar. As pessoas chegavam com as cargas e ficavam do lado de fora dos muros, que era perigoso. Ele disse, deixa lá fora. Eles que comecem a vir em domingo, porque em sábado eles não vão entrar mais. Só ler o texto e vai ver. Ele começa a colocar as coisas em ordem. E agora o quarto ponto é esse. E o que a gente percebe aqui? E aí ele vai falar, deixa eu ver qual é o versículo aqui. Ele vai dizer o seguinte, vocês estão esquecendo o 26. Estamos na trave ali, ó. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a Salomão. Ele era amado preste atenção, não havia rei como Salomão, e ele era o quê? Amado por Deus. E Deus o constituiu rei sobre todo Israel, porque às vezes o reino estava dividido. Salomão governou sobre todo Israel. Não obstante, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no... Olha o problema dos vínculos errados aqui. O problema dos vínculos errados aqui. E aí, gente, quer ver o que ele faz? Olha o 28. Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, então quer dizer o neto aquele, era genro de Sambalate, a gente leu antes o Oronita, mas não peguei a parte final. Pelo que eu afugentei, ele correu com o neto do sumo sacerdote. Tu imagina como o sumo sacerdote estava feliz com Neemias, né? Consegue ver aqui a felicidade do sumo sacerdote? Ele mandou o neto dele embora, porque ele escolheu casar com uma oronita. Se tem uma coisa que Deus, ele vai orientar muito, é o cuidado com quem você se vincula, cuidado com quem você cria vínculo. Então o que a gente percebe aqui? Que os nossos relacionamentos precisam de muito cuidado. O que nós vemos? Neemias era uma pessoa que tinha um extremo zelo por Deus. Primeiro, Neemias amava a Deus. Neemias amava Jerusalém, amava o povo de Deus. E é interessante, gente, porque tudo que Neemias faz é por zelo, é por amor, é por obediência e acima de tudo, preste atenção aqui, tudo isso que Neemias fez foi pelo bem do povo. Honrar a Deus, que era o templo. Ser uma pessoa que contribui é bênção para você. Priorizar Deus na sua vida, apesar do tanto de coisas que nós temos que fazer durante a semana. Eu sei, eu sou bem atarefado, mas priorize Deus. Tem gente que se não é na igreja não louva, se não é na igreja não ora, se não é na igreja não lê a Bíblia, nem abre a Bíblia, gente. Então ele está falando aqui de priorização e agora ele está falando do cuidado dos relacionamentos. Então o que o capítulo 13, fazendo um resumo dele, reflete? O que ele nos traz? Eu acho que o tema mais amplo na Bíblia, que é sobre o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida espiritual. A vigilância. Porque muito sorrateiramente a gente pode deixar de vir à igreja para buscar a Deus, para tornar a igreja. Talvez a gente não vai botar um Tobias aqui dentro, mas talvez a gente venha na igreja mais pelos vínculos do que por Deus. Talvez a gente venha tanto para a igreja, mas não é mais uma pessoa que contribui, que entende o propósito das nossas ofertas. O quanto ela é importante para que a obra de Deus se expanda, cresça. Talvez a gente se envolva tanto na nossa vida, e nas possibilidades, e nas oportunidades, que a gente deixe de priorizar Deus. Porque foi isso que eles fizeram, pegando o sábado para eles. Gente, vocês acham que Deus se engana? Será que Deus se engana sim ou não? Gente, se Deus deu o sábado como uma lei, é porque Deus sabe que a nossa tendência
é se envolver tanto com as coisas dessa vida e esquecer o Senhor. Isso de vez em quando você não se questiona sobre isso? Sim ou não, gente? Estou falando de mim aqui para vocês. Mas eu não, pera um pouquinho. Porque, claro que tem as pessoas que são preguiçosas, mas para quem quer trabalhar, tem trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Entende? Tem trabalho tem. Mas e a priorização? Então o trabalho de Neemias foi para manter o povo comprometido com Deus, para que eles tivessem proteção, cuidado e bênção de Deus. Eu encerro dizendo, olha aqui para mim, eu vou encerrar. O nosso compromisso com Deus e as nossas prioridades espirituais precisam serem protegidas. Amém? Vou repetir, que é o final. O nosso compromisso com Deus, seja o seu devocional de casa, o seu compromisso de congregar, ele precisa ser protegido. As suas prioridades precisam ser protegidas, porque senão, você vai se envolver, e você pode gradativamente, não priorizar mais, você não quer, mas você pode não priorizar mais o Senhor. Relacionamentos errados podem te afastar do Senhor. O teu tanto de coisa para fazer lá fora pode te fazer esquecer da obra de Deus. E a casa do Senhor virá só um lugar turístico que você passa de vez em quando. Foi isso que aconteceu no capítulo 13. Vamos nos colocar de pé? É incrível, gente, porque o livro de Neemias, ele não termina legal. Você consegue perceber isso? É tremendo os 12 capítulos que a gente viu até agora. O povo teve um culto de quase 30 dias, gente. O povo dizendo que a Bíblia, olha só, eles tiveram um culto de quase 30 dias. Lendo a Bíblia, chorando, se quebrantando, se alegrando, festejando. A tal ponto que eles estavam, olha a importância de congregar. Estão comigo ainda ou já foram? A importância de congregar. Eles estavam tão em Deus, naqueles 30 dias, que eles disseram, faz o decreto, que nós vamos assinar esse negócio. E o povo assinou, que ia cumprir tudo isso aqui. No 12, Neemias disse, nós vamos celebrar, para nós não esquecer tudo que Deus fez por nós. Neemias vai, do 12 para o 13, tem anos de diferença. Neemias volta, e o povo voltou a fazer tudo errado de novo. Talvez esse capítulo seja para alguém aqui essa reflexão. Será que a gente não voltou a fazer tudo? Não, mas eu estou indo na igreja. Pois é, mas será que você não vem na igreja só por vir? Você ainda, agora é para os que já conhecem o Senhor, você ainda é dizimista e ofertante? Você contribui com a obra de Deus para que ela não pare, para que ela avance? Você prioriza a Deus ou você prioriza a sua vida, a sua agenda, as suas coisas? Não que você não possa ter, mas que, assim, Deus, aqui, Deus é o centro, e daí eu construo a minha vida a partir disso, entende? Ou será que Deus ele fica aqui, daí eu construo a minha vida, e de vez em quando eu vou ali e vejo Deus? Estão entendendo isso, gente? Era isso que estava acontecendo com o povo. É um alerta, porque se com tudo isso que esse povo viu, a mão de Deus, o que Deus fez através de Neemias, em pouco tempo uma cidade há mais de 140 anos destruída, em pouco tempo que Deus fez, e eles em anos já esqueceram. Olha aqui para mim, gente. Você que está chegando, talvez talvez você nem começou a experimentar. Mas tem muita gente aqui que já experimentou muita coisa boa de Deus. E essa palavra, ela nos adverte a criar, proteger a nossa vida espiritual de tal forma que a gente não esqueça tudo que Deus fez. Da onde Ele nos tirou, onde Ele tem nos colocado. Amém?